Você sabia que o maior jogador da história do futebol quase nem jogou a Copa de 1958? Ele tinha apenas 17 anos, estava lesionado. E ninguém acreditava que aquele garoto poderia mudar a história. Mas poucos dias depois, o mundo inteiro estaria falando de Pelé. E naquela mesma Copa, o Brasil finalmente conquistaria seu primeiro título mundial na histórica Copa do Mundo FIFA de 1958. Essa é a história da seleção que encantou o planeta. E do menino que virou o rei do futebol. Mas para entender essa história, precisamos voltar alguns anos antes. A dor de 1950. O Brasil carregava uma ferida profunda. Na Copa do Mundo FIFA de 1950, realizada no próprio Brasil, a seleção perdeu a final para a Seleção Uruguaia de Futebol no famoso Maracanazo, diante de quase 200 mil pessoas no estádio do Maracanã. A derrota marcou o país inteiro. Durante anos, muitos duvidaram que o Brasil conseguiria conquistar uma Copa do Mundo. Mas em 1958, uma nova geração estava pronta para mudar essa história. Uma seleção cheia de talento. A equipe brasileira era comandada pelo técnico Vicente Feola. O elenco tinha jogadores extraordinários. Garrincha, o gênio das pernas tortas Didi, conhecido como o príncipe etíope Vavá, o atacante decisivo Mário Zagallo, inteligente e disciplinado Nilton Santos, considerado um dos maiores laterais da história, Zito, o líder do meio-campo Bellini, o capitão e o goleiro Gilmar dos Santos Neves. No banco, ainda estava um jovem talento que poucos conheciam, Pelé. Antes de continuar essa história incrível, já aproveita e segue o canal, porque aqui eu conto as maiores histórias do futebol que muita gente nunca ouviu. E acredite, o que aconteceu na final contra a seleção sueca de futebol vai te surpreender. Uma curiosidade incrível. Antes mesmo da Copa começar, aconteceu algo curioso. Os dirigentes brasileiros esqueceram de enviar para a FIFA a numeração das camisas. Por isso, a própria entidade decidiu os números. E foi assim que, por acaso, Pelé recebeu a camisa 10. Um número que se tornaria o mais famoso da história do futebol. A fase de grupos. No primeiro jogo, o Brasil enfrentou a seleção austríaca de futebol. A seleção brasileira venceu com autoridade, 3-0. Mas a segunda partida foi mais difícil. Contra a seleção inglesa de futebol, o jogo terminou 0-0. Foi o primeiro empate sem gols da história das Copas do Mundo. Alguns jogadores brasileiros ficaram até confusos no final da partida, achando que o jogo iria para a prorrogação. O show de Garrincha. No terceiro jogo da fase de grupos contra a seleção soviética de futebol, o técnico Feola decidiu mudar o time. Ele colocou Pelé e Garrincha como titulares, e o resultado foi imediato. Logo nos primeiros minutos, Garrincha fez duas jogadas incríveis, driblando adversários e acertando duas bolas na trave. O estádio ficou impressionado. Logo depois, Vavá marcou o primeiro gol. O Brasil venceu por 2-0. Ali começava o encanto do mundo com o futebol brasileiro. O primeiro gol de Pelé em Copas. Nas quartas de final, o Brasil enfrentou a seleção do país de Gales de futebol. Foi um jogo difícil. A defesa adversária estava muito bem organizada. Mas aos 66 minutos, aconteceu um momento histórico. Pelé recebeu a bola dentro da área, dominou, girou e chutou para o gol. Era o primeiro gol de Pelé em Copas do Mundo. Com 17 anos e 239 dias, ele se tornou o jogador mais jovem a marcar em uma Copa. O Brasil venceu por 1-0. A goleada na França. Na semifinal, o adversário era a forte seleção francesa de futebol, que tinha o artilheiro da Copa, Just Fontaine. Mas o Brasil mostrou toda a sua força. Vavá abriu o placar. A França empatou. Então começou o show de Pelé. Ele marcou 3 gols. No final, o Brasil venceu por 5-2. O país estava pela primeira vez na final de uma Copa do Mundo, a final histórica. A grande decisão seria contra a seleção sueca de futebol, dona da casa.
O jogo seria disputado no estádio Rosunda, diante de 50 mil torcedores. Mas antes da partida, surgiu um problema curioso. As duas seleções tinham uniformes amarelos. O Brasil perdeu o sorteio e precisou jogar de azul. Foi então que o chefe da delegação brasileira, Paulo Machado de Carvalho, disse uma frase histórica: "Nós vamos vencer. Vamos jogar com a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida." O gol da Suécia. Logo aos 4 minutos, o capitão sueco Nils Lidholm abriu o placar. O estádio explodiu. Parecia que a pressão da torcida poderia mudar o jogo. Mas então apareceu a calma de Didi. Ele pegou a bola dentro do gol, colocou debaixo do braço e caminhou tranquilamente até o meio de campo. Era um gesto simples, mas poderoso. Era como se dissesse: "Calma, nós vamos virar esse jogo." A virada brasileira. A resposta veio rápido. Aos 9 minutos, Vavá empatou. E ainda no primeiro tempo, ele marcou novamente. Brasil 2-1. A confiança mudou completamente. O gol que encantou o mundo. No segundo tempo, veio um dos gols mais famosos da história do futebol. Pelé recebeu a bola dentro da área, levantou ela sobre o zagueiro e deu um chapéu. Antes da bola cair, ele chutou para o gol. Um lance espetacular. O estádio inteiro ficou em silêncio e depois começou a aplaudir. O título do Brasil. Depois desse gol, Zagallo marcou o quarto. A Suécia ainda fez mais um com Agni Simonsson. Mas no final, Pelé marcou novamente. Placar final: Brasil 5-2, Suécia. Mesmo derrotada em casa, a torcida sueca fez algo impressionante. Ela aplaudiu o Brasil de pé. Vasco na Copa de 1958. Mas existe um detalhe muito importante nessa história que muita gente não sabe. O primeiro título mundial do Brasil também teve forte participação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Na Copa do Mundo FIFA de 1958, 3 jogadores do Vasco estavam entre os titulares da seleção brasileira. Eles eram Bellini, Orlando Peçanha e Vavá. Na defesa, o Brasil repetia uma fórmula que já tinha dado certo antes. Uma zaga com jogadores do Vasco. O capitão da seleção era justamente Bellini, que também era capitão do Vasco. E foi ele quem protagonizou um dos momentos mais icônicos da história do futebol. Após a vitória na final, Bellini recebeu a taça Jules Rimet e, sem saber o que fazer no meio da multidão de fotógrafos, levantou a taça acima da cabeça. Aquele gesto simples virou uma tradição mundial. Até hoje, todo capitão campeão do mundo levanta a taça da mesma forma. Esse momento foi tão marcante que inspirou até a famosa Estátua de Bellini, inaugurada em 1960 no estádio do Maracanã. O herói da final, outro vascaíno, foi decisivo naquele título. O atacante Vavá, conhecido como Peito de Aço, marcou 5 gols na Copa. E na final contra a seleção sueca de futebol, ele foi fundamental. Depois que a Suécia abriu o placar, foi Vavá quem virou o jogo para o Brasil, marcando 2 gols após jogadas incríveis de Garrincha. A partir dali, o Brasil dominou completamente a partida. E aquela virada abriu o caminho para a goleada que daria ao país o primeiro título mundial. Os personagens e momentos da Copa de 1958. Entre tantos craques daquela geração, um jogador se destacou como o cérebro da equipe brasileira. O grande maestro do meio-campo era Didi, conhecido como Príncipe Etíope. Com 28 anos, ele era o camisa 8 da seleção brasileira e um dos melhores meio-campistas do mundo naquela época. Didi comandava o meio-campo com classe, inteligência e tranquilidade. Durante a Copa do Mundo FIFA de 1958, ele disputou 6 partidas e marcou um gol importante na vitória por 5-2 contra a seleção francesa de futebol. Mas talvez o momento mais simbólico de sua liderança tenha acontecido na final. Quando a seleção sueca de futebol abriu o placar logo no início do jogo, o estádio explodiu. Em vez de se desesperar, Didi pegou a bola dentro do gol, colocou debaixo do braço e caminhou calmamente até o meio-campo. Era um gesto simples, mas que mostrava confiança. Era como se dissesse: "Calma,
Nós vamos virar esse jogo. E foi exatamente o que aconteceu. Didi também ficou famoso por uma frase que virou parte da cultura do futebol. Treino é treino, jogo é jogo. O artilheiro da Copa. Outro grande destaque daquele Mundial foi o atacante francês Just Fontaine. Ele marcou 13 gols em apenas 6 partidas, um recorde que até hoje nunca foi superado em uma única Copa do Mundo. Fontaine marcou gols contra Seleção Escocesa de Futebol, Seleção da Irlanda do Norte de Futebol, Seleção Paraguaia de Futebol, Seleção Iugoslava de Futebol, Seleção Alemã Ocidental de Futebol e também contra o Brasil. Graças aos seus gols, a França terminou a Copa na 3ª colocação, a Muralha Soviética. Outro nome lendário do torneio foi o goleiro Lev Yashin, conhecido como a Aranha Negra. Ele se tornaria um dos maiores goleiros da história do futebol. Durante a Copa, Yashin fez defesas incríveis e até defendeu um pênalti contra a seleção austríaca de futebol. Graças às suas atuações, a seleção soviética de futebol chegou até as quartas de final. A surpresa da Copa. Uma das grandes surpresas do torneio foi a seleção do país de Gales de futebol. O curioso é que eles quase nem participaram da Copa. Nas eliminatórias, o país de Gales havia sido eliminado pela seleção tchecoslovaca de futebol. Mas problemas políticos no Oriente Médio mudaram tudo. A seleção de Israel de futebol iria se classificar sem jogar, porque os países muçulmanos se recusaram a enfrentá-la. Para resolver a situação, a FIFA decidiu fazer um play-off entre Israel e País de Gales. Os galeses venceram os 2 jogos por 2-0 e conquistaram a vaga. Na Copa, fizeram uma campanha histórica e só foram eliminados nas quartas de final pelo Brasil. A maior zebra. Outro resultado surpreendente aconteceu no jogo entre seleção tchecoslovaca de futebol e seleção argentina de futebol. Os tchecos arriscaram tudo e entraram em campo com 5 atacantes. O resultado foi histórico. A Tchecoslováquia venceu por 6-1. Até hoje, essa continua sendo uma das piores derrotas da Argentina em Copas do Mundo. O nascimento do rei. Mas o maior símbolo daquela Copa ainda estava começando sua história. O jovem Pelé tinha apenas 17 anos. Ele quase ficou fora do torneio por causa de uma lesão nos ligamentos, mas quando entrou em campo, mudou a história da competição. Pelé marcou contra o país de Gales, tornando-se o jogador mais jovem a marcar em uma Copa do Mundo, com 17 anos e 239 dias. Poucos dias depois, ele também se tornaria o campeão mundial mais jovem da história. E foi assim que o Brasil conquistou seu primeiro título mundial, mudando a história do futebol para sempre. Mas essa foi apenas a primeira de 5 Copas do Mundo. Se você gosta de histórias incríveis como essa, segue o canal, porque aqui você vai descobrir as maiores histórias do futebol que quase ninguém conhece.